Falsificação, que é a entidade mais antiga do Brasil de combate à falsificação de produtos, há mais de 30 anos, trabalhando em conjunto com as autoridades para tentar conter a entrada desses produtos no mercado brasileiro. Aqui do meu lado direito, eu gostaria de apresentar o Dr. Jorge Pontes, ex-delegado da Polícia Federal, diretor também da BCF hoje, um dos maiores especialistas em combate e enfrentamento ao crime organizado do Brasil. E do meu lado esquerdo, eu gostaria de apresentar o Dr. Tiago Pilon, da empresa SICPA, que é a maior multinacional do mundo de rastreabilidade, tracking e controle de produtos, que trabalha em conjunto com a indústria e com governos para tentar criar uma rastreabilidade e tornar esses produtos mais seguros. Vou pedir licença aos senhores para passar a palavra agora para o Dr. Jorge, para que ele conte um pouco da trajetória dele antes da gente entrar no papo em si. Dr. Jorge, por favor. Obrigado, doutor Ramazini, doutor Pilon. Eu sou delegado da Polícia Federal, sou aposentado, mas a gente não deixa de continuar sendo. E tenho 35 anos de experiência como delegado de Polícia Federal, fui superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, fui membro do Comitê Executivo da Interpol, eleito por 3 anos, fui chefe do escritório da Polícia Federal na França e fui o delegado que implementou na Polícia Federal a divisão de repressão aos crimes ambientais, isso já passados 20 anos. E hoje eu estou à frente, sou membro da ADPF, a BCF, e tenho uma consultoria na área de compliance, a Bridging Consultoria. Dr. Tiago Pilon, por favor, se apresenta para todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. É uma honra, um prazer dividir o palco aqui com o Dr. Rodolfo Ramazini e Jorge Pontes, que são grandes expoentes aí nesse mercado. E eu aqui represento a SICPA, como disse o Rodolfo, eu sou gerente de marketing e vendas. A SICPA, fazendo uma breve introdução, é uma empresa multinacional suíça, ela é familiar, a gente está na 3ª geração, e é a empresa que no mundo é responsável pela produção e fornecimento de tintas de segurança para a produção de cédulas, passaportes, identidades e todo tipo de documento que exija um nível de autenticação e proteção. Mais de 92% das cédulas em circulação no mundo são produzidas com as tintas de segurança da SICPA, euro, dólar, franco suíço e aqui no Brasil o nosso real. A nossa fábrica fica localizada em Santa Cruz, onde a gente tem um centro de desenvolvimento de tintas de segurança, estrategicamente localizado ao lado da Casa da Moeda, que é o nosso principal parceiro aqui no Brasil. Um pouquinho falando de governos, né? A gente tem uma joint venture com a Casa da Moeda do Brasil, que a gente opera desde 2007 o controle de produção e rastreabilidade de cigarros. Então, todo cigarro, não sei se alguém aqui fuma, mas aquele selo do IPI é produzido dentro da Casa da Moeda com as tintas de segurança da SICPA. E a área que fica sob minha responsabilidade é a área de Brand Protection, onde a gente usa toda a expertise da área de desenvolvimento de tintas para cédulas e documentos, somada às tecnologias de rastreabilidade, e a gente aplica isso ao mercado privado, para a proteção de marcas, produtos e a imagem das empresas, né? Pessoal, o painel de hoje são os desafios do combate aos medicamentos falsificados aqui no Brasil. Eu queria dar um parâmetro para vocês aqui, não se assustem, tá? Mas são parâmetros reais. O Brasil, no último ano, perdeu 414 bilhões de reais com o contrabando e a falsificação de produtos industrializados. Perdas tanto em arrecadação tributária das indústrias, como em perda de faturamento do setor produtivo. Dos setores mais prejudicados, tá? A gente pode citar aqui o setor de bebida, o setor de combustível, o setor de tabaco, dentre outros, mas o setor de medicamentos também é altamente prejudicado por esse comércio ilegal. Em 2023, as perdas foram de aproximadamente 10 bilhões de reais com esse mercado ilegal. O que entra de remédio falso no Brasil hoje? Ao longo dos últimos anos, a gente vem combatendo a entrada, principalmente de medicamentos para disfunção erétil, genéricos do Viagra provenientes da Colômbia, do Paraguai,
e também a entrada de abortivos, como Citotec. E nos últimos 2 anos, além desses produtos que a gente já vinha combatendo, começou a haver uma entrada muito maior também de suplementos, de anabolizantes, e no último ano, como isso estourou no mundo todo, né, a falsificação das famosas canetas de emagrecimento, que começou de maneira assombrosa no mundo todo. E, obviamente, o Brasil, por ser um dos maiores países do mundo, com os maiores mercados consumidores, é vítima desse problema também. Foram realizadas cerca de 173 operações no último ano, com as polícias civil, federal, com a Anvisa, para tentar conter a entrada desses medicamentos falsificados no território brasileiro e apreendê-los também em distribuidoras, em farmácias de manipulação que estavam manipulando irregularmente alguns medicamentos aqui no Brasil. Mas é óbvio que, frente ao tamanho do desafio que nós temos, isso é pouco. E esses trabalhos precisam ser incrementados de maneira muito alta para que nós possamos conter esse derrame que está ocorrendo. E, ao contrário de uma camiseta falsificada, onde ela simplesmente desbota antes, né? Quando nós falamos de medicamentos falsificados, instrumentos cirúrgicos e hospitalares, produtos direto para o consumo humano num momento delicado, esses produtos sempre vão lesar a saúde e a segurança do consumidor, porque eles são feitos com matéria-prima de péssima qualidade, eles não têm a equivalência necessária, nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente, e eles também têm o problema de estarem sendo trazidos para dentro do território brasileiro por cadeias de crime organizado, que atuam principalmente nas áreas de fronteira do país. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Dr. Jorge. Dr. Jorge, nós temos verificado aí um aumento, um incremento na entrada desses produtos, tanto na fronteira do Paraguai, na fronteira com a Bolívia e na fronteira com a Colômbia, principalmente, onde a fiscalização, infelizmente, é esparsa. O que o senhor acha que poderia ser feito? O senhor que já foi superintendente na região norte, sabe os desafios que existem lá. Como o senhor acha que a gente poderia tentar conter a entrada desses produtos de medicamentos ali na região norte do Brasil e na fronteira do Paraguai e da Bolívia? Olha, antes de mais nada, as colocações do Dr. Ramazzini, aparentemente, por si só, já parece ter contemplado todos os pontos importantes desse painel. E eu já trabalhei em região de fronteira durante meu tempo de Polícia Federal. Eu vejo muito difícil a contenção, é praticamente impossível, para ser bastante franco, a contenção desses produtos falsificados, pirateados, enfim, nas nossas fronteiras, Paraguai, Colômbia e tudo mais. Nós estamos vivendo um tempo em que as fronteiras elas existem justamente para as pessoas passarem e os produtos passarem. Os estados têm que estabelecer procedimentos para evitar que saiam daqui as nossas riquezas e que entrem nos seus territórios as impurezas. É algo bem difícil, principalmente em se tratando das nossas fronteiras que o Brasil tem com os países da América do Sul. Nós temos fronteiras com 10 países. E um ponto que eu gostaria de ressaltar dentro dessa problemática de remédios e produtos farmacêuticos é a questão que nós vivemos hoje no Brasil de uma espécie de epidemia de criminalidade. O Brasil hoje vive uma epidemia de criminalidade nos 3 níveis. Nós dividimos a criminalidade em 3 layers, que é o crime de rua, o crime comum, o crime organizado, das facções, de tráfico de droga, de tráfico de armas, e o crime do estamento político, da corrupção e tudo mais. O que nós estamos observando agora é que, por conta de serem produtos de preços altos, são os Viagras, né? os remédios
Produtos de alto valor agregado. Né? Alto valor agregado e as canetas emagrecedoras. Isso aí atrai a criminalidade organizada. Atrai a criminalidade organizada. O crime organizado ele só entra num negócio por conta do grande lucro. Então, o crime organizado ele só adentra um negócio, ele só abraça uma atividade por conta do grande lucro que essa atividade vai proporcionar. Assim como um negócio qualquer, um botequim, o sujeito não vai organizar os procedimentos dentro de um restaurante, de um boteco, se não tiver possibilidade de grande lucro. Então, observamos que essas atividades altamente lucrativas é exatamente onde se estabelece o crime organizado. O que vai acontecer? O que é necessário? É necessário muito além de combate. Tem que haver um enfrentamento de maneira mais ampla. É fundamental que a indústria de remédios estabeleça ela mesma elementos de segurança em relação aos produtos que coloquem no mercado. Isso é básico. Foi importante só dizer isso por quê? Porque tem algumas empresas que estão sendo vítimas desse tipo de problema que já têm tecnologias embarcadas em seus produtos que possibilitam você identificar de uma maneira mais fácil o que é original e o que é falso, quando a gente está acompanhando uma diligência da polícia, da Receita, e alguns outros produtos não têm sequer uma tecnologia de rastreabilidade para saber de qual país isso veio, como isso entrou no Brasil. O produto ter uma tecnologia agregada de rastreabilidade nele facilita o meu trabalho quando eu estou junto com a polícia acompanhando uma diligência para poder identificar os produtos falsos e apreendê-los, e facilita também o trabalho do policial do, entre aspas, chão de fábrica, o cara que está na fronteira, o cara que está na estrada. Esse cara tem o trabalho dele facilitado quando existe uma tecnologia embarcada naquele produto que permite a identificação dele de uma maneira mais fácil. Não para mim, que trabalho com isso dioturnamente, mas para o policial, que cuida de tudo, ou o cara da Receita, que está cuidando de tudo ali na fronteira. Ele precisa ter elementos que ajudem ele a identificar esse produto. E eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Tiago sobre isso aqui. Só queria ressaltar uma coisa antes para todos vocês. Até antes da pandemia, só 10% do volume total de produtos ilegais que chegava ao consumidor brasileiro chegava através das plataformas de e-commerce e das mídias sociais. Com as mudanças de comportamento do consumidor, mudanças que ocorreram durante a pandemia, hoje cerca de 1/3 de todos os produtos ilegais que chegam no nosso consumidor final chegam através das plataformas de e-commerce e mídias sociais. O que isso quer dizer? As quadrilhas do crime organizado migraram também para esse meio, para escoar esse produto para o consumidor de uma maneira mais fácil e para também ter uma facilidade maior de desviar da fiscalização na hora de mandar esse produto para casa de todo mundo. E, obviamente, que com os remédios e com os produtos como o Ozempic, isso está acontecendo também. Infelizmente, as fiscalizações no Brasil são feitas por amostragem ou quando tem uma denúncia. Não tem nem agentes em número suficiente para fazer uma fiscalização de pacote a pacote ou de container a container nas nossas fronteiras. Por isso mesmo que aliar tecnologia e aliar essas ferramentas de rastreabilidade nesse trabalho que a gente já faz de inteligência, de law enforcement, é o que seria necessário para que a gente possa conter isso de uma maneira mais fácil, digamos assim. Doutor Tiago, eu queria que o senhor desse alguns exemplos de tecnologias já disponíveis aqui no Brasil e já utilizadas por alguns setores da indústria para rastreabilizar os seus produtos e facilitar a identificação do que é original e do que é falso para o próprio agente de fiscalização que está ali no chão de fábrica, como eu disse, na área de fronteira ou na central dos Correios, enfim, para ajudar a estancar um pouco a entrada desses produtos no mercado brasileiro. Não, muito bem observado as falas do Rodolfo, do Dr. Jorge. A falsificação ele tem crescido mundialmente. Infelizmente não é só um problema aqui no Brasil. Ao redor do mundo, a nossa área de Brand Protection é a área que mais tem captado novos clientes pelo mesmo problema. A gente vê, toda vez que eu sento com alguma empresa que nos procura com esse problema, eu escuto as mesmas histórias com produtos diferentes.
Por incrível que pareça, a gente tem problema de falsificação no Brasil, de sementes, de cimento, de coisas assim inimagináveis que até antes de trabalhar com isso eu jamais pensaria que havia. Desculpa te falsificação. interromper. Vocês não vão acreditar, tá? Mas eu preciso interrompê-lo. A gente aprende detergente falsificado, farinha de trigo, atum, bebida, autopeça, ferramentas, materiais elétricos, seringas, Vic Vaporub, cerveja, medicamentos, catéteres, lâminas de artroscopia para cirurgia de joelho, stents, suturas, lentes de contato, próteses. Agora estão falsificando bateria de desfibrilador cardíaco. O Brasil está sendo vítima de um problema que não é nosso, é mundial. A China não tem parâmetro. A China não está nem aí se vai matar o pessoal. Eles estão mandando porcaria para o mundo inteiro. E a maioria desses produtos que chegam no mercado brasileiro falsificados, incluindo os medicamentos, tem como origem a China. O problema do produto chinês, desculpa, Thiago, eu já vou te devolver a bola. O problema do produto chinês é o seguinte: quem trabalha aqui no ramo farmacêutico sabe muito bem que os sais de boa qualidade para a fabricação de qualquer medicamento, eles vêm, na maioria dos casos, ou da Alemanha ou da Índia. As quadrilhas de falsificadores, para obter um valor mais baixo de investimento e ter um lucro maior, eles, via de regra, eles compram os sais que eles usam para fazer os medicamentos ruins na China, que são sais, na sua maioria, de baixíssima qualidade. E aí o que acontece? Quando você mistura esses sais, que já são de baixa qualidade, e o princípio ativo você coloca numa quantidade menor também para baratear esse produto não tem a famosa bioequivalência, não tem equivalência, ele não funciona. E muitas vezes, além dele não funcionar, ele ainda pode causar um dano severo à pessoa que o está consumindo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente compra. O barato, nesses casos, sai muito caro. A gente não pode ir atrás só de preço. Num país como o Brasil, onde a carga tributária é tão alta, achou alguma coisa muito barata, desconfia. Ou é um produto roubado, ou é um produto falsificado. Porque mágica não existe, infelizmente. Desculpa, Thiago, ter feito essa parte. Imagina. Não, exatamente isso. Então a gente vê realmente que as quadrilhas elas têm focado nisso. É um setor altamente lucrativo. E o movimento que a gente percebe, assim, mecanismos para combate de falsificação, a gente já trabalha há muitos anos, mas todos eles antigamente eram direcionados para a proteção da empresa, né? Então, aplicação de elementos invisíveis, de marcadores forenses, onde, por uma questão jurídica de proteção, se houvesse algum problema, a empresa conseguia garantir que aquele produto não era dela. E o que a gente vê agora é um movimento totalmente contrário, onde as empresas estão buscando elementos visíveis, assim, mecanismos que o próprio usuário, o próprio consumidor consiga identificar na compra. Então, vou dar um exemplo aqui. Stanley, no Brasil. Desde 2017, virou uma febre. Todo mundo queria ter ali um copo Stanley. E a Stanley hoje ela é uma cliente da SICP. A gente desenvolveu, se todo mundo observar hoje no fundo do copo, selo de segurança com uma tecnologia de variação ótica aplicada a uma rastreabilidade segura, um código que não pode ser copiado, ele é autenticável através de um aplicativo. Hoje a Stanley, antes toda a comunicação, todo o marketing era feito para orientar aquele consumidor como é que ele sabe a aplicação, a letra, você tem que olhar se tem uma solda dentro do copo. Hoje não. Tem ou não tem o selo? Não tem selo, é falso, simples assim. Isso facilita para o agente público, exato, quando está fiscalizando um container ou quando está fiscalizando uma carga na estrada, imediatamente identificar esse produto, sem ter que chamar um perito, sem ter que esperar um técnico de laboratório responder. Por isso que é tão importante a gente aliar essas ferramentas de rastreabilidade nesse trabalho de inteligência e de law enforcement que a gente já faz. Não, e assim, hoje o mecanismo é de simples verificação, então tem ou não tem. Então, o investimento necessário para treinar os clientes é muito menor. A gente costumava dividir os clientes em dois, né, dois setores. O camarada que vai na praia e paga R$20 um copo, ninguém está sendo enganado ali. Ele sabe que é falso, simples assim. Mas tem quem pague R$180 dentro de um e-commerce,
que pelo preço espera receber um produto verdadeiro. É ali que entra a proteção. Falando dos medicamentos, eu não sei se todos viram, mas recentemente no domingo, né, falando das canetas de emagrecimento, a matéria do Fantástico. Eu cairia num golpe daquele, né? Porque assim, eu não sou profundo conhecedor das canetas a ponto de saber diferenciar. Se eu faço uma compra numa farmácia que eu conheço, chega um produto embalado, eu vou abrir aquela caneta, eu teria consumido sem problema algum. Então, como que a gente consegue ajudar nesse tipo de fraude? Elementos de segurança. Então, se tivesse ali um selo seguro, com uma tinta segura, que não pode ser falsificada, e aí entra todo o background da SICPA, fornecendo tinta para o dólar. Então, você imagina o nível de segurança que a gente precisa ter ali. Etiquetas ou elementos que não possam ser falsificados, que funcionem como um lacre. Se eu vou comprar e eu vi que aquilo está rompido, eu não preciso ser especialista, vai me chamar a atenção na hora. Então esse é um exemplo, a gente recebe ali nas comunicações do grupo, pelo menos 2 ou 3 projetos enormes ao redor do mundo, exatamente nos cosméticos e medicamentos, para facilitar a identificação na ponta. O usuário vai saber diferenciar um produto original de um falsificado ou fraudado. Muito bom, Tiago. E como eu coloquei, apesar de ser policial federal há tanto tempo, eu não vejo o combate, a repressão como a única solução. Eu entendo que deve haver um grande enfrentamento, como o Tiago colocou, de elementos de segurança nos produtos. Essa matéria do Fantástico, nós observamos que as farmácias têm que adotar protocolos especiais também, não deixar o sujeito segurar esses produtos antes de pagar. Quer dizer, então, isso aí vai dar um estado de alerta na sociedade. E, por fim, agora, na questão de polícia judiciária, de investigação, esse problema de medicamentos falsificados já é um problema muito grande, muito grave para a sociedade. Então, isso autoriza que as polícias civis, principalmente as polícias judiciárias, as que investigam, as polícias, a federal e as polícias civis, que criem também setores especializados, a partir do momento. Porque, na verdade, o nosso sistema é o aparato público, o aparato repressivo, investigativo, ele vai sempre a reboque da criminalidade. O criminoso é um inovador, na verdade é um empreendedor da ilegalidade, ele busca o lucro, ele busca ficar rico, ele busca dotar a família dele de condições de viver, e a polícia tem a obrigação de ir atrás disso. Então, assim como a Polícia Federal se especializou para reprimir, por exemplo, os crimes fazendários nos anos 90, nos anos 2000 iniciou a repressão especializada nos crimes ambientais, nós precisamos também especializar as polícias civis na repressão aos crimes cometidos contra a saúde pública e o abastecimento de fármacos e remédios, por exemplo. Isso é fundamental. Doutor Jorge, nesse sentido eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O Brasil, desde dos últimos 15, 20 anos, se especializou muito no que diz respeito ao Ministério Público e às polícias em fazer o follow the money, né? Que é seguir o dinheiro da criminalidade para identificar como eles operam, onde eles estão, para tentar estancar essa operação deles. Hoje em dia, fazer só o follow the money não funciona. Você tem que fazer o follow the money, você tem que ter investigação feita por entidades como a BCF, que recebem as denúncias da indústria e dos consumidores, para entregar um material já mastigado na mão das autoridades na hora de fazer o combate às diligências para fechar esses locais, apreender esses produtos. E o que nós estamos dizendo hoje aqui é de aliar a rastreabilidade nesses produtos. O que isso significa?
é o famoso follow the product também. A gente tem que seguir o produto, não adianta só seguir o dinheiro do crime organizado. E como a gente segue o produto, faz o follow the product? A gente faz o follow the product quando a gente tem uma tecnologia naquele produto que me permite identificar se aquele produto é original, se aquele produto é falsificado, seja eu um agente da lei que estou fazendo uma fiscalização, seja eu um consumidor. Vou dar um exemplo para vocês. Qualquer consumidor que tenha um telefone celular, quando compra um produto desse, se ele tiver essa tecnologia embarcada, o consumidor vai botar o celular em cima daquela etiqueta, vai aparecer, vai abrir um navegador aqui e vai aparecer que aquele produto é original, foi fabricado na data tal, e quando aquele produto que foi analisado pelo consumidor for um produto falso, isso cria também uma base de dados para que a gente e as autoridades saibamos aonde estão os produtos ilegais para que a gente possa focar os esforços de fiscalização e de repressão naquelas áreas onde o consumidor está logando e identificando um monte de produto irregular. Por isso que é tão importante hoje a gente aliar a tudo que a gente já faz de inteligência, repressão, junto com as autoridades e follow the money, esse follow the product. Agora, precisa haver por parte da indústria a boa vontade também de agregar essa tecnologia nos seus produtos para proteger tanto a sua marca, o seu produto, quanto o seu consumidor. Doutor Jorge, fala um pouco sobre isso. Não, é muito oportuna a colocação. Na verdade, hoje em dia nós trabalhamos, a polícia moderna trabalha com esse conceito da rastreabilidade como fundamental para se assinalar a materialidade do crime. Tão importante nos dias de hoje como o follow the money da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da própria Interpol, das polícias mundiais, irem atrás das riquezas que foram amealhadas pelos criminosos e tentar quebrar economicamente as organizações criminosas, que nós chamamos na Polícia Federal da visão capitalista da repressão, isso que começamos a fazer já há mais de 20 anos, a gente faz isso com o tráfico de drogas, na questão da pirataria, da sonegação, da contrafação, da falsificação, o conceito do follow the product, do follow, que nada mais é do que a rastreabilidade. Essa rastreabilidade, ela nasce com o casamento da tecnologia, da iniciativa da indústria, de adotar medidas para dotar os seus produtos de elementos de segurança rastreáveis, esse casamento com o setor de polícia técnico-científica das polícias, que são os institutos nacionais, o Instituto Nacional de Criminalística e os setores de perícia das polícias. É fundamental que um trabalho de integração entre a tecnologia que está embarcada nas indústrias com as perícias, os peritos da Polícia Federal e das polícias civis. Como acontece, por exemplo, no caso da Casa da Moeda, que nós temos a capacidade de rastrear a documentação falsa, o dinheiro falso, os passaportes, que aliás é um dos serviços que a Polícia Federal faz, que é a expedição de passaporte, junto com a Casa da Moeda. E só para os senhores terem uma ideia do que é o follow the product hoje, o que é a rastreabilidade, grande parte do nosso trabalho, do trabalho da Polícia Federal hoje, se baseia, por exemplo, no caso dos crimes ambientais, na capacidade que os nossos peritos têm de rastrear madeira. As madeiras da floresta amazônica hoje são rastreáveis por intermédio dos isótopos, quer dizer, em termos atômicos. E assim como o ouro é rastreável também. Hoje a Polícia Federal está criando ourotecas, onde estão acondicionados amostras de ouro e a Polícia Federal é capaz de identificar de que lavra, de que garimpo está saindo aquele ouro, assim como de que projeto de manejo florestal está saindo aquela madeira. E isso é absolutamente fundamental. Vamos fazer isso agora com o mercúrio que é usado nas lavras
nas lavras ilegais de ouro. Então, o que a gente coloca aqui em relação à questão de medicamento, que é fundamental, todos nós temos nas nossas famílias um idoso, uma avó, um pai mais idoso, que toma medicamento caro, controlado, um medicamento que às vezes, uma dosagem pode representar a morte. Nós temos crianças pequenas, temos, infelizmente, pessoas que têm doenças específicas, que têm que ingerir, de tempos em tempos, remédios capitais para que essas pessoas continuem a viver. Então, a rastreabilidade é instrumental para o enfrentamento a essa criminalidade que atua sobre a indústria de fármacos. Queria fazer um exercício aqui com vocês. Parem para pensar todos os setores que são mais prejudicados pelo comércio ilegal hoje no mundo. O setor de bebida, setor de medicamentos, setor de tabaco, setor de combustíveis. Por que eles são os mais prejudicados? Porque, primeiro, eles têm alíquotas de imposto altas em cima deles. Segundo, eles têm um alto valor agregado nesses produtos ou no volume de produto que se circula. Todos os ramos de atividade onde isso acontece acabam mais hora, menos hora, sendo vítima das quadrilhas de falsificadores. Porque eles veem uma possibilidade de ganhos altos naquele setor. E quando aquele setor não é fiscalizado ou não é rastreabilizado, ou quando a indústria daquele setor não atua de maneira firme para combater isso, aí mais ainda eles enxergam uma oportunidade de lucro alto com baixo risco. Combater isso é o que eu venho fazendo ao longo dos últimos... Eu e a estrutura toda da BCF ao longo dos últimos 32 anos e... Inclusive seu pai, né? Sim, meu pai foi o primeiro advogado a combater falsificação no Brasil desde o começo dos anos 80. Então a gente está falando aqui de cátedra, de um problema que a gente vem enfrentando há muito tempo. Agora, como meu saudoso pai dizia também, não adianta a gente fazer essas investigações, a gente se aliar com a indústria, a gente fornecer informações para a polícia, dar subsídios para a polícia fazer as operações, dar suporte nas operações policiais, juntar laudo, se o trabalho for tão difícil no que diz respeito à identificação desses produtos. Então, a gente tem que pensar em aliar essas tecnologias que a gente está falando aqui para vocês desde o começo, como um facilitador da ação de repressão, como um facilitador da ação de fiscalização, não só do Estado, como também do próprio consumidor, para que ele não compre gato por lebre, para que ele consiga identificar aquele produto. E, doutor Ramazzini, só interrompendo o senhor de forma oportuna, esses sistemas de segurança, esses elementos de segurança, pode-se dizer qualquer coisa deles, menos que que sejam caros, porque nada será mais caro do que o prejuízo. Sim, do que a morte de um consumidor. Do que o prejuízo que terá que ser endereçado para remediar os problemas. Primeiro, porque se trata de perda de vidas. Então, assim, o maior prejuízo, o preço mais caro é o da omissão de não se estabelecer sistemas de controle. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há uns 2 anos atrás, a gente recebeu uma denúncia de falsificação de sabão em pó no Paraná, em Curitiba. E aí nós fomos atrás daquela denúncia. A mulher que mandou a denúncia dizia que o filho dela era altamente alérgico a diversos tipos de alvejante e que o médico dele, o alergista dele, falou que ela só poderia usar uma marca específica de sabão em pó para lavar as roupas daquela criança, sob pena daquele menino desenvolver um processo alérgico agudo e ser internado. A mãe só comprava o sabão daquela marca líder de mercado. Pois bem, ela foi no mercado grande, onde ela comprava o produto, comprou o produto, levou para casa, lavou as roupas. O menino estourou a pele dele inteira, do pé à cabeça, foi parar no hospital, deu um problemaço. A fabricante, assustada, nos acionou na hora, nós corremos lá. Porque imagina o problema reputacional para essa marca, e vocês imaginam também a repercussão disso no mercado como um todo. É terrível, né? Fora a criança no hospital. Pois bem, fomos atrás. Pegamos essa caixa de sabão na casa dela, mandamos para o laboratório. O sabão era falsificado. Essa indústria nos possibilitou fazer um trabalho de investigação em cima daquele mercado, uma diligência, descobrir quem era o fabricante desse sabão em pó falso,
Era uma empresa no Paraguai, em Hernandárias, nós fomos lá, fechamos, prendemos todo mundo, acabamos com o problema. Essa empresa combate isso de maneira efetiva conosco há muito tempo. Ou seja, ela só tem problemas pontuais. E quando eles aparecem, nós conseguimos estancar a fonte de imediato. Essa é a diferença da empresa que combate isso de maneira efetiva e a empresa que não entende que isso é um problema maior e não investe no combate, na proteção da sua marca, na proteção do seu consumidor. A empresa que ela combate isso de maneira efetiva, ela tem problemas pontuais. Ela no começo, obviamente, vai ter um problema grande, mas depois de atuar um determinado tempo, ela passa a ter só problemas pontuais. E quem não investe na rastreabilidade, na tecnologia e nas ações da BCF, acaba tendo um problema full time e que cada vez vai tomando mais market share daquela empresa, vai denegrindo aquela marca, vai denegrindo aquele produto. O consumidor não vai mais querer comprar aquele produto sabendo que ele está se arriscando a comprar gato por lebre, que ele pode ter um problema de saúde ou segurança. Por isso que é tão importante a gente pensar em aliar essas tecnologias no trabalho que a gente já faz. E o Dr. Tiago, eu vou perguntar para o Dr. Tiago aqui, eu já sei, né, mas para vocês saberem. Tiago, o industrial, às vezes, ele pensa que agregar alguma coisa de rastreabilidade, de tecnologia no produto, vai ser um investimento alto, que ele vai ter uma perda de valor de agregado no produto que não vai valer a pena para ele. Eu queria que você explicasse para o pessoal que vocês têm tecnologias de A a Z para todos os tipos de produto, com todos os tipos de aplicação, que vai desde centavos a valores mais altos, dependendo, obviamente, do tipo de produto que a gente precisa ajudar a identificar e rastreabilizar. Não, exatamente. Bom, a nossa empresa se especializou nisso ao longo desses 100 anos de história, né? E a gente possui na nossa sede em Lausanne, na Suíça, um centro de desenvolvimento e pesquisa chamado Unlimited Trust. É uma área 100% voltada a desenvolvimento de inovações tecnológicas voltadas ao combate da falsificação. Então a gente tem lá mais de 70 PhDs, que o trabalho dele é o dia inteiro tentando inventar alguma coisa diferente, porque esse mercado da falsificação, ele é meio ingrato, porque assim, você não pode parar, você todo momento tem que estar desenvolvendo coisas novas, porque em dado momento o falsário ele vai conseguir atingir aquele nível tecnológico. Então a gente foca muito nisso. E soluções, a nossa empresa, a gente costuma falar o seguinte: o nosso principal produto no final do dia é confiança. Seja através de tintas, de rastreabilidade, de blockchain, do que precisar. Então, normalmente, a gente não faz uma solução de prateleira ser encaixada ao problema. A gente faz justamente o contrário. As empresas nos procuram, a gente entende qual é a dificuldade e desenvolve uma solução específica para combater aquele problema. Isso faz com que o preço seja altamente acessível, né? É uma falsa impressão de que seja caro, não é. A gente aplica ali tecnologias que podem ser invisíveis, visíveis, autenticáveis, marcados, de acordo com o problema. Então, se eu tenho lá um produto de altíssimo valor agregado, 30, 40 mil dólares, é natural que o esforço desprendido e a tecnologia seja em várias camadas, para garantir vários níveis de segurança. Mas hoje, usando o próprio exemplo da Stanley, que eu comentei aqui, né, é uma solução extremamente barata, segura, aquela variação oticamente variável é feita através de tinta. Esse sistema é de 100% controlado pela CICPA, desde a originação da matéria-prima, até a fabricação da tinta, até a metodologia de impressão, até a gráfica onde aquilo é impresso. Então, a gente consegue garantir isso a centavos. Então, claro que tudo varia de acordo com o volume, mas hoje é uma solução extremamente barata. E ainda reforçando a ideia do Follow the Product, e ainda falando do exemplo da Stanley, aquele código, ele é um código seguro, que ele alimenta uma base, uma plataforma. Então, se o falsário, eventualmente, tentar falsificar aquilo, ele vai conseguir falsificar só a primeira camada do QR Code e vai dar uma falsa impressão de que ele conseguiu falsificar. Automaticamente, todo selo produzido, falsificado com aquela tecnologia, vai alimentar uma base de dados. Então, a cada leitura do QR Code, a base de dados hoje disponível para a Stanley
vai subir uma informação. Olha, produto falsificado naquela geolocalização. Isso cria, Jorge, mapa de calor. Então, um mapa de calor que alimenta a fiscalização mais eficiente. Então, ao invés de eu ir porta a porta, eu consigo fornecer esse tipo de informação e ser mais cirúrgico na identificação dos produtos falsificados. E um outro ponto, complementando isso que o Thiago colocou, é justamente o que nós estamos assistindo nesse momento, principalmente o que nós testemunhamos nessas últimas eleições, nas eleições municipais. Várias facções criminosas, vários grupos organizados de delinquentes estão invadindo, estão entrando em atividades legítimas, estão escolhendo atividades legítimas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O setor de combustíveis no Rio de Janeiro vem sendo tomado. Existem centenas de postos de gasolina que estão sendo administrados por criminosos ligados a grupos organizados de delinquência. Em São Paulo, a quarta maior distribuidora de combustível hoje é o PCC. Eles têm mais de 2.000 postos de gasolina em São Paulo usados para lavar dinheiro. Olha, e isso é gravíssimo. Obrigado, doutor Ramazini. Isso é gravíssimo, porque como é que o crime organizado faz a passagem da ilegalidade para a legalidade? Tudo que o crime organizado sempre quis foi deixar a ilegalidade com o dinheiro que eles obtiveram na ilegalidade e legitimar aquele montante. E esses setores, eles passam a ser chamativos justamente por conta da vulnerabilidade que eles criam ou deixam ser criado ali. Então, o setor de remédios, o setor de medicamentos, ele é fundamental que ele se proteja, porque ele é um setor importantíssimo para a sociedade, ele é um setor estratégico, relevante, e ele não pode ser tomado. E o pior de tudo é que não é só o setor de combustíveis, o setor de bebidas, de cigarros, vários setores de construção civil estão sendo tomados pela criminalidade. E o primeiro passo que a criminalidade estabelece, quando ele sedimenta essa legalidade, é investir na política. Eles começam a investir em campanhas de vereadores, deputados, prefeitos dessas regiões onde a criminalidade acontece. Então, isso é o que se chama de tomada do Estado pela criminalidade. O crime deixa de ser organizado e passa a ser institucionalizado. Num segundo passo, eles já conseguem dar apoio a campanhas de governadores, até de presidente da República. E tudo isso porque eles estão metidos em outros ramos de atividade. Porque o dinheiro não aceita desaforo. E eles precisam, e os políticos precisam de dinheiro para se eleger. Então, o que a gente, numa segunda etapa, estabelecimento, a tomada de setores. Nós não estou aqui dizendo que toma o executivo e o legislativo inteiro, mas só de haver uma bancada numa assembleia legislativa, como a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, uma bancada que foi financiada por criminosos, isso aí já é um horror, porque talvez eles não consigam passar uma lei, mas eles conseguem impedir que uma lei importante passe. O doutor Jorge, desculpe interromper o senhor. E o detalhe final, quando esse... É uma guerra aqui para falar. Quando essa plataforma política baseada na economia de criminosos se estabelece, ela vai ter força política para indicar desembargadores para os tribunais. Aí é o terceiro poder que está tomado. Por isso é que, de vez em quando, aí vocês poderiam até dizer, se eu passasse o microfone para uma de vocês, talvez uma de vocês dissesse, mas isso já aconteceu, isso já está acontecendo em algum lugar. Esse processo se chama mexicanização, e já existe um sinônimo para ele na nossa língua aqui, Rio de Janeirização. É quando nós já percebemos
decisões absurdas da justiça e tudo mais. Então, é fundamental que nós, que estamos do lado do bem, as indústrias, o setor produtivo, se defenda com alta tecnologia. O que eu queria falar, doutor, desculpa interromper o senhor, é o seguinte. O setor de medicamentos vem tomando algumas medidas para tentar coibir isso, sim, através da Febrafarma, da Federação das Empresas Farmacêuticas. Essas medidas vêm sendo tomadas, só que elas vêm sendo tomadas em menor volume e tentando encaminhar essas denúncias para alguns órgãos específicos, como a Delegacia da Polícia Federal de Combate à Falsificação de Medicamentos em Brasília, que é uma só, e que funciona sim, mas ela funciona para fazer poucos casos. Por quê? Porque eles não têm estrutura nem gente para atender o país inteiro num país do tamanho como o Brasil, certo? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Não adianta você simplesmente mandar denúncia para essa delegacia e esperar que eles resolvam todos os problemas que nós temos no Brasil. Para resolver todos os problemas que nós temos no Brasil, a indústria tem que se irmanar com as outras 70 indústrias que estão dentro da BCF. A indústria de medicamentos tem que se irmanar junto com a indústria de autopeças de bebida, de combustível e outras que estão conosco, para tentar, junto com a gente, somar esses esforços para conseguir replicar essas atividades de repressão, que elas não sejam feitas única e exclusivamente na Delegacia da Polícia Federal de Medicamentos em Brasília, que ela seja feita pela Delegacia de Defraudações do Rio Grande do Sul, pela Delegacia de Defraudações do Acre, da Paraíba, de São Paulo, do Paraná. Vocês estão me entendendo? A gente tem que replicar isso. E qual é a maneira mais fácil de replicar isso, além da indústria, obviamente, se irmanar conosco nesse combate à ilegalidade? É aliar as tecnologias de rastreabilidade para facilitar essa fiscalização. Se nós conseguirmos fazer isso tudo, nós obviamente vamos incrementar o número de operações realizadas, mas o mais importante que vai acontecer com isso tudo é o que a gente sonha e entende que é necessário. Tornar vocês, consumidores, partícipes dessas ferramentas de fiscalização. Porque com essa rastreabilidade embarcada nos produtos, nós temos como tornar o consumidor um parceiro que está nos ajudando a identificar onde estão esses produtos para que a gente possa focar esforços nessas áreas para combater isso, apreender esses produtos, tirar eles de circulação. Então incrementar as ações de law enforcement de inteligência, trazer o setor como um todo, não só algumas indústrias, mas o setor farmacêutico como um todo para dentro da BCF para trabalhar conosco, e aliar essas tecnologias de rastreabilidade para que vocês, consumidores, possam nos ajudar cada vez mais a combater a entrada desse produto. Num país onde a gente tem 14 mil quilômetros de fronteira seca com os vizinhos e só 28 postos de fiscalização. Num país onde nós temos, dos portos de Belém do Pará lá em cima até Rio Grande, no Rio Grande do Sul, não tem 3 mil agentes da Receita para fazer desembaraço de container, para fiscalizar o que entra. Só em Roterdã, Holanda, tem 3.200 agentes. Em Hamburgo, tem 3.500 agentes. Então, a nossa fiscalização, infelizmente, ela não funciona da maneira que ela deveria funcionar. A Receita só fiscaliza o que entra se tiver no canal vermelho ou no canal cinza de importação, que são produtos controlados, se ele for declarado, da maneira correta, ou se houver uma suspeita. Agora, o que o falsário faz para trazer essas canetas de Ozempic para o Brasil via porto? Ele faz uma falsa declaração de conteúdo na importação. Ele declara que que aquele container que está lotado de caneta de Ozempic, ele declara que está trazendo parafuso a 0,02 centavos de dólar cada um. Isso entra pelo canal verde com uma falsa declaração de conteúdo. E a Receita vai verificar esse container? Não vai. Não vai. Por quê? Porque aquilo está declarado como outro produto, um produto simples, que não precisa de fiscalização, e aquilo passa. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Não adianta a gente aqui sonhar que nós vamos resolver esse problema de uma hora para outra. Agora, se nós fizermos tudo isso que a gente está discutindo aqui, tudo que o Dr. Tiago falou em termos de rastreabilidade, tudo que o Dr. Jorge está falando em termos de follow the product, follow the money, e incrementar esse trabalho em conjunto com a associação dos laboratórios e com a BCF, aí sim nós vamos poder vislumbrar um futuro próximo com menos medicamentos falsificados no mercado brasileiro. Enquanto nós não resolvermos isso tudo, nós vamos continuar dando literalmente murro em ponta de faca, que é o que está acontecendo. E
o que nós estamos falando não exige um investimento brutal por parte da indústria, o que nós estamos falando não exige também que a gente invente a roda novamente. O que a gente tem que fazer é agregar o que já tem disponível em termos de tecnologia para que os consumidores possam se defender e nos ajudar a combater a entrada desse produto no mercado brasileiro. Rodolfo, e falando em investimento e perda, você trouxe aqui no começo da nossa conversa uma estimativa de 10 bilhões, né? Usando esse caso do Fantástico aí, que comentou do Ozempic, imaginando eu como usuário daquilo, na melhor das condições, né? Ou seja, não morri, que a pior eu poderia morrer. Vou fazer o uso daquela insulina, acreditando ser um Ozempic, aquilo não vai trazer absolutamente nenhum resultado. Vou sair depois de um mês muito mais pobre, muito mais frustrado e ainda assim gordo. E aí, assim, não vou comprar outro, não vou recomendar. Como que você mensura isso? Então, assim, o prejuízo à imagem, à empresa, tem um lado ali que não pode ser calculado. Então, não é só a perda na venda, na questão da arrecadação, mas e a imagem? Eu vou sair criticando, todo mundo que me pergunta fala que aquilo não funciona para nada. Isso fora o consumidor, que pode ter um problema de saúde e processar a empresa também, por isso né? que eu tô falando. Eu, na melhor das hipóteses, que não aconteceu absolutamente nada, mas eu posso, claro, ter uma sequela, morrer, enfim. Saiu uma matéria no Metrópolis falando que já há uma estimativa de mais de 10 mortes por conta do Ozempic nos Estados Unidos. Isso aí, mas aí tem um problema que está acontecendo lá e que já começamos a receber denúncias aqui, que é a manipulação em farmácias de manipulação de maneira indevida desses princípios ativos para fabricar esses medicamentos em farmácia de manipulação também. A hora que isso aí começar de vez aqui no Brasil, vai ser um problema maior do que o que já existe hoje. E, infelizmente, isso já aconteceu antes com o Viagra, isso já aconteceu com outros produtos. Hoje vem acontecendo, acreditem vocês se quiserem ou não, com medicamentos de uso veterinário. Os caras estão manipulando, em farmácia de manipulação que mexe com coisa para humano, estão manipulando NexGard, aquele vermífugo para cachorro, estão manipulando uma versão falsificada dele em farmácia de manipulação, misturando coisa de uso veterinário com coisa de uso para ser humano. Ou seja, não existe parâmetro nesse ramo de falsificação, por isso que é tão perigoso. Se manipula as coisas de qualquer jeito. Se usa sais chineses, como eu disse, de baixíssima qualidade, e isso é um perigo para o consumidor, razão pela qual nós temos que conscientizar. O meu papel aqui, o do Dr. Jorge e o do Tiago, é conscientizar cada vez mais pessoas nos eventos que a gente participa, nos congressos, nos seminários, da ação do crime organizado cada vez mais enfronhado dentro de setores da economia para lavar dinheiro e maximizar seus lucros, da necessidade da rastreabilidade para que esse consumidor nos ajude, seja um participe das ferramentas de fiscalização e de ajuda a combate ao mercado ilegal, e também de conscientizar as autoridades que isso não é um problema menor, não é um crime menor, é algo perigoso, porque está sempre atentando contra a nossa saúde e contra a nossa segurança, e isso nós não podemos deixar acontecer. Porque é o que os dois já deram exemplos aqui. O cara que vai na rua Uruguaiana e compra uma camiseta da Lacoste falsificada por R$60, sabendo que o original custa R$500 no shopping, ele está comprando sabendo que é um produto falso e assumindo qualquer risco, né, advindo daquele produto. Agora, os outros produtos todos, tirando a bolsa e a camiseta, todos os outros, eles sempre vão lesar a saúde e a segurança do consumidor. E 90% deles são vendidos por preço um pouco abaixo do mercado, obviamente, mas muitas vezes como se fossem produtos originais. E o consumidor compra achando que está comprando um produto original e no final ele vai ter uma surpresa tremenda que pode causar um prejuízo para a sua saúde e para a sua segurança. Por isso que a gente alerta, cuidado com o que vocês compram, cuidado com as plataformas, as redes sociais, porque é o maior meio de difusão desse tipo de produto hoje em dia. Não comprem gato por lebre, porque você pode estar botando a sua família, a sua segurança em risco. Então é isso. Acho que nosso tempo está acabando. Agradeço novamente meus colegas aqui, Dr. Jorge, Dr. Rodolfo. Enfim, a gente está à disposição. Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, se der para...
aproveitar os 5 minutos restantes. Agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigado. Olá, eu queria primeiramente agradecer, né? Porque eu acho que é muito importante a gente realmente falar sobre isso. Eu assisti a matéria no Fantástico domingo e eu fico pensando, a gente falou muito sobre a questão das indústrias, né? Porque é um golpe, é um tipo de golpe o que a gente vive hoje. Mas eu fico pensando como que a gente pode atuar como sociedade mesmo, com essa conscientização. Porque como vocês falaram, uma blusa do time tal custa R$500, mas eu sei que ali tem uma de 50 e até a gente conversou aqui com a minha colega, eu estava falando com ela, a questão das comunidades, né? Uma Coca-Cola de sei lá quantos litros custa R$12. Mas na minha comunidade eu pago R$5. É o que acontece, ou até menos, dependendo da quantidade que vem. Ou seja, caminhão tombou, né? Não existe caminhão tombou. O caminhão foi tombado, né? E assim, a gente vê que tem até motoristas que fazem parte disso. E como que a gente, como sociedade, eu queria... como que a gente faz? Porque alguém está se beneficiando com isso e alguém está sendo prejudicado. Mas como que a gente pode atuar, o trabalho da polícia, realmente assim, na ponta, lá no consumidor mesmo, porque se é vantajoso, alguém vai consumir aquilo, e o problema é muito pior do que parece. E tem uma coisa que você falou também, que eu achei interessante, que você falou do Ozempic, da parte de, hoje tem um cancelamento nas redes sociais, então assim, isso é muito prejudicial à marca, à empresa. Se algo acontece comigo, eu imediatamente vou lá e vou falar daquela marca, daquela loja, e isso pode repercutir de uma forma extremamente negativa. Como que a gente pode atuar também dessa forma? Você falou muito bem a questão do Ozempic. Uma marca, quando ela é objeto de muita falsificação, muitos consumidores em potencial abandonam. Até mesmo uma camisa. Olha, a Lacoste hoje é muito falsificada. O sujeito passa na Lacoste, olha, acha até bonito, mas eu vou comprar uma, vocês vão achar que a minha é falsificada. Então, o crime que envolve um produto, ele queima o filme daquele produto. Seja uma marca, seja um produto de saúde, de um remédio. Você colocou muito bem essa questão do caminhão que tomba e todo mundo... Por exemplo, um dia desse eu vi uma cena terrível. Um caminhão tombou, tinha carne, então as pessoas saíam correndo com pedaços de carne e tudo mais. E a gente vê perfeitamente que era numa comunidade, pessoas humildes e tudo mais. É claro que dá uma tristeza de ver, assim, que não era só criança, eram adultos, marmanjos e tal, pegando aquilo ali, saindo... É óbvio que todo mundo sabe que é errado, que tinha que esperar ali ser recolhido, vir um outro caminhão, um baú de frigorífico e tal. Agora, o que eu acho, assim, e agora é um momento até um pouco fora do nosso papo, é que faz parte daquela epidemia de criminalidade que a gente está passando no Brasil, que na verdade, o produto de uma grande crise moral. E o que falta para a gente exigir que o jovem humilde de uma comunidade se segure, né, tenha seus limites e tal, é que a gente comece a promover a punição dos grandes criminosos. Porque, assim, como é que você vai exigir... Olha só, como é que você vai exigir que um sujeito pobre, humilde, com péssimas condições, que come mal, que não ganha o suficiente para levar um pedaço de carne, e que ele assiste todo dia as emendas do orçamento passando com milhões, sendo desviadas, tudo mais, essas pessoas, quer dizer, desviando políticos que ganham salários muito bons, envolvidos com empresários, com autoempresariado. Então é o seguinte, eu acho meio complicado começar por baixo. Eu sempre achei, a minha visão como policial federal, é o seguinte, para você promover uma uniformidade na repressão, diminuir a criminalidade,
tem que começar de cima para baixo. Não dá para começar de baixo para cima. Primeiro, quando você começa por baixo, a primeira pergunta que o cara faz quando é preso: doutor, vocês vão prender também o... Né? Então, você tem que começar de cima para baixo. E é lamentável que a gente quase que chegou lá com a Lava Jato, e não cabe aqui nem entrar em detalhes, porque eu acho que a Lava Jato realmente, a gente consegue observar algumas falhas na própria Lava Jato, em alguns dos principais agentes da Lava Jato que se envolveram com política, e aí criaram um flanco para a Lava Jato ser desconstruída pelo establishment que ela se propunha a combater. A verdade é o seguinte: não vai dar para nós exigirmos daquele cidadão ali que não pegue uma carne enquanto a gente tiver essa alta criminalidade. Tem um outro fator também que é importante falar, que é o seguinte: o nosso país, a carga tributária em cima do produto original é um nojo, literalmente um nojo. O que se paga de imposto no nosso país é impróprio para 90% da nossa população ter condição de comprar um produto original. É difícil, porque as alíquotas tributárias que incidem sobre o setor produtivo são muito altas. Isso ajuda e fortalece o comércio ilegal, o crime organizado, a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro e todos os outros crimes correlatos. Então, isso parte de um princípio que o governo tinha que aproveitar essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, não para aumentar imposto sobre nenhum setor, muito pelo contrário, para rever essas alíquotas para baixo, para incentivar a indústria, para aumentar o poder de compra da população e para que a pessoa da classe C, D e E tenha acesso a determinados produtos originais que hoje ela não tem acesso. Se isso fosse feito, ia se aumentar a base de arrecadação, porque muito mais gente já está comprando produto original, o governo ia arrecadar mais, né? E a população também ia migrar do produto ilegal para o produto legal, na maioria dos casos, se ela tivesse condição de compra. E é importante fazer isso que eu estou dizendo agora, aliado ao que a gente estava falando antes, que é combater o comércio ilegal, a sonegação fiscal. Por quê? Desse jeito, você arrecada mais sem subir imposto. Você amplia a base de arrecadação do governo, ou seja, faz mais gente pagar imposto. Quem não está pagando, quem sonega, quem trabalha na legalidade, você tira do jogo e faz com que as pessoas paguem mais imposto e que a indústria nacional venda mais e arrecade mais também. É o único jeito da gente fazer isso, é cuidar da situação por todos os espectros, pensando em diminuir a alíquota tributária para que o setor produtivo tenha competitividade, combater o mercado ilegal, combater a sonegação fiscal e, dessa maneira, criar acesso para a população a alguns produtos que a população hoje em dia não consegue comprar. Olá, boa tarde. Eu sou Cristina, eu sou professora na área de saúde pública e eu concordo muito com o que você fala, mas quando a gente pensa na questão de medicamentos, dar esse poder simplesmente para a população, ele é um grande problema por causa da própria assimetria de informações, né? A camisa você consegue decidir, você tem o dinheiro e você paga, mas o medicamento você não sabe o que é útil, o que é importante, o que é necessário para você. E eu vejo que falta aí uma conexão entre os órgãos que cuidam da saúde, né? Aqui a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para trabalhar junto com isso, porque ela que é a principal responsável. Eu queria saber de vocês como que a Anvisa está atuando nesse papel na redução ou na mitigação da falsificação de medicamentos. Todas as vezes que a ABCF recebe uma denúncia e faz uma operação em conjunto com as polícias, quando essa operação termina, a gente imediatamente oficia a Anvisa e manda cópia para eles de tudo que foi realizado na operação. Amostra de produto, laudo, auto de apreensão, foto, vídeo, autos, interrogatórios, eles recebem tudo para poder atuar na esfera administrativa depois. Nos casos que a gente faz, a gente oficia eles de imediato. Nos casos onde eles fazem, e eles fazem junto com essa delegacia especializada da Polícia Federal em Brasília, eles também
tem uma base de dados interna onde eles colocam isso. O problema é que a Anvisa, como todas as agências reguladoras no Brasil, ela não tem o número de agentes suficiente para fazer um trabalho mais expressivo nos estados da federação, como ela faz em Brasília, por exemplo. Então, falta vontade política também de tornar essa agência, dar para ela a musculatura que seria necessária para que ela pudesse atuar de maneira mais fluida, vamos dizer assim, dentro do território brasileiro, entendeu? Eu agradeço a todos pelo tempo, pela atenção, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Boa tarde para todos.